Buenas pessoal, vamos a mais uma web aula, certo? E o tema de hoje vai ser nós tratarmos sobre a matéria de bioquímica. A própria palavra, ela já nos remete a conceitos interessantes, né? A química, que vem a ser o estudo dos fenômenos da natureza e as alterações que formam a matéria, e bio, que significa a vida, né? Então, nós vamos ver como se estrutura a matéria que forma a vida, né? Em aulas passadas, eu mostrei para vocês a organização dos seres vivos, né? Em que tudo começava num átomo até chegar na organização de um planeta que seria a nossa biosfera, certo? Agora eu estou tratando com vocês sobre como é estruturado as moléculas que vão dar origem ao elemento principal, que também já conversamos em aula passada, que é a célula, que é justamente aquele elemento que vai iniciar o processo da vida. Abaixo de vida, ou seja, as biomoléculas que nós vamos falar, elas não estão vivas, não é um ser vivo uma molécula. Mas quando essas moléculas elas começam a se organizar, elas começam a criar estruturas que na frente formarão outras estruturas até chegar na organização de célula. Então é algo realmente muito importante. Vamos estar falando sobre alguns elementos que fazem parte da constituição física de nosso corpo e a importância de manter o equilíbrio desses elementos para uma boa saúde, ok? Chegamos agora no mapa nosso de estudos, é sobre isso aqui que nós vamos falar. Eu vou pegar a ponteira laser aqui, ok. Então, pessoal, a bioquímica justamente é o estudo das moléculas, né? É o estudo químico, o estudo das transformações e da constituição da matéria que vai dar origem aos compostos orgânicos do nosso corpo. E a bioquímica, ela tem duas grandes vertentes, né? A questão de moléculas inorgânicas, mas que também serão importantes para a nossa vida, e a questão de moléculas orgânicas, algumas delas, ou seja, lá, proteínas, lipídios, que são gorduras, glicídios, são carboidratos, açúcares, né, o material genético nosso em si, tá? Então nós vamos começar agora os nossos estudos em relação a isso. Para começarmos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse ladinho aqui do nosso mapa de estudos. Vamos clicar nele e olha só onde é que nós chegamos, nos componentes químicos da célula. Desculpem. Quer dizer, a estrutura e o funcionamento da célula funcionam das moléculas. Lembra? Átomo se junta, forma molécula, e são as moléculas que vão se juntar para formar mais na frente uma estrutura que é a organela, ou são as organelas que vão estruturar uma célula. Só que antes, abaixo da organela, lembra daquele disquinho que nós conversamos na aula passada, nós temos as moléculas, e no caso aqui as biomoléculas, que vão constituir os elementos químicos para garantir a vida orgânica em nosso planeta, tá? Então, deixa o professor pegar aqui rapidinho a ponteira. Nos seres vivos, existem vários elementos químicos que formam um ser vivo, mas há um predomínio de 6 elementos químicos: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, tá? Alguns concursos vocês vão encontrar essa sigla, CHOMPS, né? Ó, até aqui tá bonitinho porque aqui mostra a estrutura atômica, inclusive, né, o CHOMPS. O CHOMPS seria justamente o conjunto de elementos químicos que predominam nos seres vivos. O oxigênio, ele compõe em média 65% da célula, né? Carbono 18%, hidrogênio 10%, nitrogênio 3%, fósforo 1,2%, enxofre 0,25%, e também temos outros elementos que vão ser importantes, outros elementos químicos, para a constituição celular, tá certo? Então, só para começarmos a nos situar dentro dos estudos da célula, esses são os principais elementos químicos que formam uma célula. Deixa eu tirar aqui fora. Opa, deixa eu voltar aqui, que clicou no lugar errado aqui, ó. Eu botei a setinha aqui, a setinha não ficou boa. Deu problema, voltamos aqui, não tem problema. E ficou esses botõezinhos aqui, ó, mas sem problema, tá? Então, os principais elementos químicos que formam a célula seriam esses elementos químicos, né? O carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre,
aqui representados, né, de forma gráfica, vão constituir, além deles, outros elementos, a questão da célula. E sobre a questão da célula, nós vamos começar a falar, a nossa aula vai iniciar, nós falamos sobre os elementos inorgânicos que constituem uma célula. Entre eles vão estar a água, as vitaminas e os sais minerais, e a importância desses três elementos para a manutenção da saúde e, consequentemente, da vida do ser humano. Deixa eu soltar aqui. Opa, vim para cá. Começamos falando sobre um elemento que eu acredito que a grande maioria de vocês conhece e sabe de sua importância, que é a água. A água, ela compõe uma grande parte do nosso corpo. Uma grande parte do nosso corpo. Dependendo do tecido que aquela célula está formando, e aquele órgão em si, eu vou ter mais ou menos água nesta célula, neste tecido. Vocês vão convir comigo que o tecido ósseo ele tem bem menos água, até dá a impressão uma coisa meio seca, mas ele tem bem menos água do que, por exemplo, o tecido nervoso, visto que cada um desses tecidos tem funções diferentes. Eu já comentei com vocês, a estrutura de um tecido, a estrutura de uma célula, ela se dá de acordo com a funcionalidade que esta vai ter. Então, eu vou ter mais água porque eu necessito de mais água. A natureza ela não consome nada que não necessite. E única e exclusivamente aquilo que realmente necessita. Tá bom? Mas para nós seres humanos, principalmente, vamos trazer a nossa aula, falar, além da questão dos seres vivos, falar sobre as questões humanas, a água é extremamente importante. Para quem nunca tinha visto, né? Aqui tem um desenho de um copo e tentando mostrar aqui várias moléculazinhas de água se movimentando, né? Uma molécula de água ele teria aproximadamente esse formato aqui, tá? Se vocês fossem pegar a água e através de um equipamento muito bom para aumentar a imagem, né? Se fosse aumentando, seria mais ou menos isso que vocês viriam se eu pegasse uma dessas estruturas, uma molécula dessa. Vocês estão entendendo que eu tenho várias moléculas. Isso aqui é uma molécula de água. A molécula de água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio, por isso H2, ó, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Uma curiosidade, o ângulo que forma aqui entre os hidrogênios é de 104,5. Existe um formato padrão para que haja um alinhamento importante entre essas moléculas. O professor não está muito legal. Formando aqui essas ligações especiais. Vocês vejam aqui, esse desenho, ele está mostrando várias dessas moléculas e elas interagindo entre si, formando esse composto, né, a ligação dessas moléculas, formando esse composto que é a água. E essa ligação que existe entre uma molécula e outra, ela se dá de um polo positivo a um polo negativo da molécula. O oxigênio é o átomo que tem característica de polo negativo da molécula de água. E os hidrogênios vão dar a característica positiva. E aí tem uma coisa, a água é uma substância polar. Você já ouviu falar nisso? A água ela é polar. O que é polar? Tem polos. O que significa dizer que tem polos? Polo negativo, polo positivo. Quem da molécula da água tem polo negativo? O oxigênio. Quem da molécula da água tem polo positivo? O hidrogênio. É tão interessante isso, que essa polaridade da molécula lhe confere uma ligação química especial. Quando vocês tiverem aula de química, tá? O professor que trabalhar com vocês em química deve trabalhar isso com vocês um pouquinho mais bem trabalhadinho. O professor vai dar uma pincelada rápida para vocês aqui, tá? Essa polaridade aqui cria uma ligação que é chamada e conhecida como ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. É uma ligação que se dá entre o hidrogênio positivo de uma molécula e o oxigênio negativo da outra. E elas fazem essa ligaçãozinha aqui, ó, fazem essa rede. Essa rede aqui é que vai formar, vai estruturar a nossa molécula, vai fazer com que a água tenha essa característica. E, gente, a água é um elemento extremamente importante.
para a nossa saúde. Então, vamos ver algumas propriedades que a água, por ter essas características físicas, ela consegue empregar, que fazem bem para a nossa saúde e mantém a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio do nosso organismo. Tá bom? Ah, antes que eu me esqueça, quando a gente fala que uma molécula ela é polar, significa que ela se liga a moléculas do tipo polares. O que eu quero dizer com isso? A água ela é um solvente. Um solvente. Até então, alguns de vocês, quando falavam solvente, lembravam lá do thinner, da gasolina, que é bom até para a questão da tinta e outras. Gente, o que é um solvente? É aquilo que tem a capacidade de dissolver. É o elemento líquido. Então, assim, como é que eu sei se uma substância ela é polar ou ela é apolar? O que é apolar? Se a palavra polar tem um significado e a palavra apolar é bem parecida, só que tem o A na frente, esse A sempre significa negação. Ó, uma dica aí quando vocês estiverem vendo textos sobre química, física e biologia. O A vem no sentido de negação. São duas palavras muito parecidas, quase iguais. Qual é a diferença entre elas? Uma tem um A na frente só. Então A é negação. Então eu tenho uma substância polar e uma não polar. Professor, como é que eu identifico se uma substância é polar ou não? Truque bem simples. Pensa na água. A água ela é polar. Semelhante atrai semelhante. Tudo que se mistura com a água, consequentemente, será polar. Vamos ver aqui. Água. O leite tem características polares? Água e leite mistura? Mistura. Polar. Embora também no leite tem outros compostos ali que seriam, que a gordura ela não é polar, mas tira a gordura, o leite em si, mistura com a água, mistura, é polar. Vamos pensar outra coisa que mistura com água. O café mistura com a água? Então é polar. Então faz essa sacada. Tudo que mistura com água é polar, ok. E o que é apolar? Aquilo que não mistura com água. Vamos lá. O óleo mistura com água? Os dois bem separadinhos. Então o óleo é apolar. A água é polar. P, começa com P. Polar. E o óleo é apolar. Sacaram? Então, se algum dia for fazer algum exercício, algum questionário que te coloque ali, classifique a substância como polar ou apolar. E agora? Eu tenho que decorar tudo? Não. Só lembra assim, mistura com água, mistura. É polar. Não mistura, é apolar. Ok? Vamos dar continuidade então. A água ela possui propriedades que mais tarde vão desempenhar funções importantes nos seres vivos. Aliás, na natureza como um todo. Né? Por exemplo, olha só, coesão. O que é coesão? Professor, o que é a propriedade de coesão? É a atração que existe entre as moléculas de água. É isso que faz uma molécula de água ficar mais ligadinha, mais próxima uma da outra, porque as moléculas, através das ligações de ponte de hidrogênio, elas criam uma situação de coesão. O que é coesão? É quando as coisas ficam grudadas. Ó, várias bolinhas grudadas. Isso é a propriedade de coesão. Assim como a propriedade de adesão. Coesão é uma coisa, adesão é outra. O que é a adesão? É justamente uma propriedade que possibilita que a união das moléculas de água com outras moléculas polares. E essa propriedade é muito importante porque faz com que a água, quando passe pelo nosso organismo, nos limpe, nos tire toxinas. E ela faz isso por quê? Porque tudo aquilo que tiver no meu corpo, que talvez não seja importante para mim, não vai ser útil, está em excesso, e tem característica polar, quando a água passar, ela passa se ligando nisso ali. Lembra que ela tem polo positivo e polo negativo. E aí se a outra molécula tem algum polo positivo ou algum polo negativo, vai grudar na água, né? O positivo atrai o negativo, os contrários se atraem, vai grudar na água e a água vai lavando e vai levando embora e vai limpando o nosso corpo. Então é um exemplo da importância desta
propriedade de adesão. Além da tensão superficial, que justamente é uma característica dessa propriedade da coesão. Aqui vocês estão vendo aqui, por que esse inseto, o que é para ser isso? É um inseto numa lâmina de água, ele pousou. Por que ele não afunda? Porque a primeira camadinha de célula, de moléculas de água, não permite que isso ocorra devido a uma propriedade chamada tensão superficial, que nós já vamos explicar um pouquinho melhor para vocês. Olha só, aqui você tem umas imagens bem legais para tentar explicar isso legal para vocês. Ó, aquela imagenzinha do inseto, a folha também, né? Às vezes você vê a folha, claro que o fato também da folha, o seu formato e a sua questão de densidade, existem outros elementos químicos que podem interferir para um objeto boiar ou não, mas o fato é que esse objeto ele nem está boiando, ele nem afundou, ele nem rompeu a primeira camadinha de moléculas de água. Uma coisa é eu colocar algo na água e ela boiar, ela rompe a primeira camadinha. Aqui não rompeu. Tu vê que a água até sofreu, a água que é uma lâmina reta, ela ficou curva, olha lá. Bem aqui, ó, ela ficou curva. Por que isso acontece? Atenção para essa imagem. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, não é isso que eu quero. Eu quero esse cara aqui. Atenção para essa imagem. Acompanha com o professor aqui. Essa água, ela exerce ligação com essa molécula, com aquela molécula, com essa molécula, com a outra molécula. Ela exerce ligação com todas as moléculas ao seu lado. Qual é a diferença que eu tenho entre essa primeira camada de moléculas e essa segunda, com essa aqui mais superficial? Vocês perceberam que eu não tenho ligação para cima? Então, quando tem um certo peso, uma certa força, não muito forte, mas uma certa força é exercida nessa lâmina, ela consegue se deformar, mas sem romper ligações, porque não tem com quem romper aqui. Aqui não. Aqui se eu puxar essa molécula para baixo, ela puxa as demais, ou ela rompe a ligação aqui. Mas aqui não tem com quem. Então, o que acontece? Ela tem uma certa capacidade de deformidade. E essa mesma capacidade de deformidade, ela se dá aqui também, quando eu formo as gotas de água. Por que a água ela vai formando gotículas? Percebe que ao invés de ficar uma lâmina reta, deixa eu de novo pegar a nossa lupa aqui, ao invés de ficar uma lâmina reta, ó, essa imagem também está legal para mostrar isso. Por que essa questão da tensão superficial? Deixa eu só colocar aqui, ó. Estão vendo? Ó, tá? Então, aqui o que acontece? Ó, ela fez uma pequena curvinha. E aqui está mostrando essa questão da coesão, em que as moléculas ficam bem juntinhas uma da outra. Tá certo? Então aqui eu consigo perceber que essas propriedades, a coesão, a adesão e a tensão superficial, gera na água certas propriedades físicas, que mais tarde vão ser importantes para nós, os nossos organismos. Então ficou claro, tensão superficial é a propriedade que faz com que a camada mais fina, a última camada de moléculas de água, não se rompa. E isso permite que alguns insetos, algumas coisas, nem boiem, nem entram na água, fica sobre a água. Tá? A coesão é a propriedade que faz com que as moléculas se unam umas às outras, e a adesão é uma propriedade importante que faz com que as moléculas se unam a outras moléculas. Até dei o exemplo para vocês de limpar o corpo. Então, esses conceitozinhos que o professor vai falando, pausa o vídeo, desculpem, e marca no caderninho de vocês. Vai ser muito importante para os nossos estudos. Tá certo? Uma situação que acontece na vida, né, no ser vivo, principalmente relacionado à tensão superficial e relacionado à adesão, é a capacidade que a água tem de subir. Quer dizer, a propriedade... Tem alguém tentando ligar aqui para mim, deixa eu desligar aqui. Pronto. A tendência da força gravitacional é botar a água para baixo. Se tem uma força puxando as moléculas de água para baixo, eu tenho que ter uma força para jogar as moléculas de água para cima. Vocês já pensaram como é que uma árvore faz para jogar água lá em cima? Gente, nós pensamos numa sequoia gigante, que é realmente
gigantesca, enorme, dá um prédio aí de 8 andares, como é que a água sobe? Tudo isso, quem já trabalhou com bomba de água sabe que qualquer arzinho já faz a bomba trabalhar errado, já pode estragar a bomba. Olha como a natureza é perfeita. A água sobe. Então vocês nunca ouviram falar que a planta morreu porque a bomba de água da planta não funcionou mais? Não, funciona tranquilo. Então, o que faz essa água subir? A relação entre a tensão superficial e a questão dessa adesão, em que as moléculas vão grudando e vão subindo. Claro que o tubo tem que ser bem fininho, né? Quer ver um teste legal para ver essa situação de capilaridade? Pega uma bacia de água nesse nível, e pega alguma cadeira, bota a bacia no chão, bota a cadeira aqui, e bota um pano que passe da cadeira e encoste na água. Você vai ver que a água vai subir, a água vai molhar o pano e vai subir. Aí vem aquela pergunta, como que a água sobe se a gravidade joga para baixo? E tem uma força que está jogando ela para cima. Em ciência, tudo tem que ser explicado. Se nós temos uma força que sempre nos joga para baixo, tem que ter uma outra força que tenha capacidade que seja maior que a força que puxa para baixo, que vai jogar para cima. E aí nós temos a tal da propriedade da capilaridade. Isso também funciona em nós, seres humanos, principalmente no que tange a questão das nossas artérias, nossas veias e tudo mais, tá? Pois bem, isso aqui eu acho que vocês já viram isso no ensino fundamental. Se não viram, não tem problema, vamos trabalhar essa ideia aqui, tá? Aliás, normalmente, até minha esposa também, ela é professora, só que ela é professora dos pequeninos, ela trabalha do quinto ao primeiro ano. Esse dia eu estava falando sobre essa questão de uma aula dela sobre justamente isso aqui. Os estados físicos da água. O que é um estado físico da água? É um estado energético da água. A água, ela tem... Na verdade, a água não. A matéria, ela se encontra em um certo estado de acordo com o nível energético que aquelas moléculas estão trabalhando. E dependendo do material, essa relação energética muda. Vamos falar da água, especificamente da água. Abaixo de 0 graus, tem tão pouca energia térmica. Ah, você não tem energia térmica? Tem. Só não vai ter energia térmica lá no zero absoluto. E vocês vão ver isso lá em física, é uma questão um pouquinho mais complexa. Mas tem tão pouca energia térmica que as moléculas vibram bem pouquinho, bem apertadinho elas vibram, bem apertadinho. À medida que eu insiro energia térmica, elas começam a vibrar mais. E aí elas se afastam e fica mais líquido. E à medida que eu insiro mais energia, elas vibram mais ainda, e aí o que acontece? Elas entram num estado de vapor. Tá? Então nós temos, vocês devem ter visto isso, que do estado sólido, quando ele passa para o estado líquido, isso recebe um nome, é fusão. Quando eu tenho a água em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, esse processo nós chamamos de vaporização. Quando eu tenho do estado de vapor e ele vai para o estado líquido, eu chamo isso de liquefação ou condensação. Quando tu fala que tem um condensador, o que é o condensador? É o aparelho que faz essa passagem. E quando sai do líquido para o sólido, chama-se solidificação. Existe uma situação interessante que é quando eu não passo pelo líquido. Eu vou do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Em alguns materiais isso acontece. Você quer ver onde acontece isso? A bolinha de naftalina. Aquela bolinha ela vai sumida, ela vai se tornando gás. Ela sai do sólido direto para o gasoso, ela não vira líquido. E isso tudo acontece numa certa temperatura. No caso da água, 0 grau é o ponto exato. 0,1 começou a entrar em estado líquido a água. Começou a se transformar do sólido para o líquido. Transformou do sólido para o líquido, a água, até é interessante isso, eu vou colocando energia, quando entra no ponto exato em que vai trocar o estado,
a energia para, a temperatura para de subir, até que toda a estrutura atinja aquele estado energético. Aí ela começa a subir a temperatura de novo. Quando entra no estado de passagem para o outro estado, que a água ela não tem estado gasoso, ela tem estado de vapor. Professor, por que não é estado gasoso? Porque é considerado um gás, moléculas que tenham aquele estado energético de agitação a 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão. A água entra nesse estado energético a qual temperatura, meus queridos? 100 graus Celsius, ela ferve. Só em 100 graus Celsius, de 25 para 100 tem muita diferença. Então o termo mais correto é falar vaporização. Sólido, líquido, vapor. Tá certo? E aí, ela entra em estado de vapor. E essa situação aqui, ela é usada pelo nosso corpo através de uma técnica chamada suor. É mesmo, suor mesmo. Quando o nosso corpo está numa temperatura muito grande, o calor, essa energia térmica, ela pode fazer muito mal para o teu corpo, inclusive destruindo certas estruturas do teu corpo. Tá certo? Não pode aquecer tanto. A máquina não pode aquecer dessa forma. Então, nós temos glândulas, tá, que ficam na nossa pele, que vão produzir o nosso suor. Vão produzir o nosso suor, que nada mais é do que água e alguns sais minerais. Isso vai formando gotículas. Está suando, vê aquelas gotículas. De repente até vira enquanto está gotícula, é porque a tensão superficial não foi estourada, né? A hora que estoura, que pesou demais, vira uma camadinha bem fina de água. Para aquela água secar no teu corpo, o que é preciso? Ela está no estado líquido. Para ela secar, ela tem que entrar em estado de vapor. Mas para entrar em estado de vapor, ela tem que ter uma certa energia térmica. Tem que ter um certo calor. Se eu boto uma chaleira no fogão, de onde vem o calor que aquece a água e a evapora? Do fogão. E de onde vem o calor do meu suor que faz com que ele evapore? De onde a água arranca essa energia para evaporar? Ela arranca energia da temperatura do teu corpo. E ao arrancar essa energia para poder evaporar, a tua temperatura baixa. Olha que mecanismo simples e fantástico para controle de temperatura dos corpos dos seres vivos. O suor. Então, quando eu soo, vai chegar uma hora que o calor externo vai, né, começar a produzir suor na minha pele, e para essa água evaporar, ela tira o calor do meu corpo, baixando a minha temperatura. Não é fantástico? É incrível. Eu sei que eu sou suspeito de falar, mas a vida é divina. É divina, é divina. Poder ter a oportunidade de estudar a vida é algo fantástico. Eu planejei aqui planejei os nossos estudos, né? Além da água e suas propriedades, para a saúde de nosso corpo, nós também precisamos de alguns elementos químicos que são classificados como vitaminas. Olha ali. As vitaminas são moléculas, vários átomos juntos, orgânicas, necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo. Elas funcionam principalmente como catalisadora. O que é um catalisador? Ele acelera, ele facilita as reações químicas do meu corpo. Ó, catalisadores de reações químicas atuam aumentando a velocidade de uma reação química. E aí eu posso classificar as vitaminas em dois grandes grupos. Primeiramente, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. O que é uma vitamina hidrossolúvel? Bom, solúvel se dissolve. Tá clara essa ideia? Legal? Hidro, água, se dissolve na água. Então, as vitaminas hidrossolúveis, inclusive, elas tendem a passar pelo nosso corpo com mais facilidade, porque elas se dissolvem na água. E o nosso corpo tem muita água,
certo? São as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Eu poderia classificar elas para vocês como hidrossolúveis. E o que seria lipossolúveis? De novo, solúvel, dissolve, lipo, gordura. Aonde que essas vitaminas se dissolvem melhor? Na gordura. Aliás, deixa eu puxar aqui o que acabamos de falar. Essas vitaminas aqui, as hidrossolúveis, são polares ou apolares? Aqui está dizendo que ela se dissolve em água. Ela se une à água. Se ela se une à água, ela é polar. E as lipossolúveis? Lipo é gordura. A gordura se une na água? Não. Então, se ela não se une na água, ela é apolar. E aí nós temos vitamina A, vitamina D, E, K, certo? Eu achei muito legal essa imagem para vocês darem uma analisada. Aqui tem um conjunto de vitaminas, A, B1, todo o complexo, parte do complexo B, né? B1, B2, B3, B6, B7, B12, C, D, E e K. Aonde eu encontro essas vitaminas? Cara, isso aqui era legal de vocês pausarem o vídeo e copiarem no caderninho de vocês aonde se encontram essas vitaminas, tá? Isso é bem legal para vocês estudarem essa parte aqui. O vento aqui tá forte, vamos lá. E além disso, eu também tenho sais minerais, que são importantes para essa questão das reações químicas do nosso corpo. Para trabalhar em cima das reações químicas do nosso corpo. Olha só, são substâncias inorgânicas que estão presentes com eletrólitos nos líquidos corporais, componentes como enzimas e hormônios e componentes estruturais, tais como o osso e a dentina dos dentes. Então, olha só, os sais minerais, eles fazem parte das reações químicas do nosso corpo e estruturam o nosso corpo. E nós temos macrominerais e microminerais, de acordo com a necessidade que nós temos. Macromineral é aquele mineral que eu necessito mais, e micro que eu necessito menos. Poderia chamar a atenção de vocês aqui, ó. Macrominerais, necessidade diária de mais de 100 miligramas por dia eu preciso. Quem são? Cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio e enxofre. Mas os microminerais também são importantes, também fazem parte da formação do meu corpo. Só que a necessidade diária é inferior a 100. E nesse grupo podemos destacar o ferro, o cobre, o zinco, o manganês, o iodo, o selênio, o flúor. Ok? Bom, pessoal, deu aquela chuvarada, o professor estava na varanda aqui do apartamento. Então, só para encerrar nossa aula, tá? Só para encerrar nossa aula. Deixa eu colocar aqui e vai ficar melhor de vocês me ouvirem, né? Deixa eu colocar aqui o meu fone de ouvido. Para encerrar rapidinho a nossa aula, já que fui pego com essa chuvarada. Então vamos lá. Se vocês olharem aqui essa imagem, vocês vão perceber que todos esses elementos químicos que eu acabei de falar para vocês, as vitaminas e os sais minerais, eles estão envolvidos na formação e reações químicas de diversos órgãos de nosso corpo. E aonde nós pegamos esses elementos, né? Aonde nós buscamos eles? Aí está aqui essa imagem do pratinho, né? Nas nossas alimentações. Se você não tem uma alimentação balanceada, isso pode implicar em vários problemas, inclusive de cunho estrutural, orgânico. Vocês sabiam que o fato de não tomar a quantidade aconselhável de água para vocês por dia, às vezes isso pode explicar o motivo de cansaço, dor de cabeça, só por desidratação, dificuldade até de pensar, raciocínio lento. Isso pode ser a falta de algum desses minerais, alguma dessas vitaminas. Eu acho que é legal a gente pensar. Olha só, aqui o professor tem, eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar rapidinho aqui, uma lista, né, de alguns minerais aqui. Olha só o cromo, onde tu vais encontrar ele? Em carnes, cereais, mariscos, e ele atua no metabolismo da glicose, ou seja, ele trabalha justamente na questão energética de teu corpo, para formar moléculas energéticas. O selênio
pode ser encontrado no milho, tomate ou outros cereais, participa no metabolismo de gorduras. O selênio ajuda a quebrar as gorduras. Tá? O ferro, que pode ser encontrado de forma geral na gema do ovo, o pessoal coloca como vilão, mas não é bem assim, né? No feijão, na aveia, no aspargo, no fígado, entre outros, faz parte da composição, pessoal, do sangue. Né? Você viu que o cara está anêmico, falta de ferro? Olha a importância do ferro no nosso corpo. O cobre, talvez alguns de vocês não soubessem que é tão importante. Né? O cobre ele ajuda a produzir hemoglobina, que é a célula sanguínea, né? A parte da questão da célula sanguínea, na formação de melanina e dá pigmento à cor da tua pele. Você vai encontrar onde? No trigo, amendoim, fígado, ervilha. O zinco, olha que importante, age no controle cerebral dos músculos, auxilia na respiração dos tecidos e participa do metabolismo de carboidratos e proteína. Quer dizer, como é que eu vou fazer com que aquilo que eu me alimentei realmente faça bem para mim? Tem essa situação ali. E tem mais, né? O potássio, que ajuda na questão da concentração muscular. Eu vi aquela história da avó, você está com cãibra com a banana. Por quê? Porque tem potássio. O magnésio, que é importante nas reações químicas no interior das células, inclusive na formação de dentes e ossos. O sódio, que trabalha a questão do equilíbrio dos líquidos do nosso corpo. O cálcio, que está diretamente ligado na coagulação do sangue, na formação óssea e dental. O fósforo, que participa da formação dos ossos e dos dentes também. E olha só, nosso amigo enxofre, né? Facilita consideravelmente, né, a digestão, porque ele também é desinfetante, ele elimina, né, alguns conjuntos de elementos ruins para o nosso corpo. Tá certo? Então assim, gente, entramos naquela máxima. O que eu devo comer? O que eu necessito. Né? Não quer dizer que você não possa, de vez em quando, comer uma besteirinha aqui, uma besteirinha lá. O problema é quando isso se torna o padrão. Desculpe, o padrão. Esse que é o problema. Tá? Bom, então, finalizamos. Seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Anotem direitinho, volta os vídeos, pausa. Essas informações é legal de vocês terem anotado o que cada um faz, aonde se encontra, tá? E logo em seguida o professor já vai deixar para vocês um pequeno exercício, vocês sabem, 5 perguntinhas para vocês responderem, tá, gente? No mais, um abraço, tudo de bom, até a próxima aula. Tchau, tchau.